Olá, começa agora mais uma entrevista da série especial com os senadores eleitos em outubro de 2010. O nosso convidado para essa conversa é o senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele tem 59 anos e é médico e professor, formado em medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já foi vereador de Campo Grande, 3 vezes deputado estadual e deputado federal também por 3 mandatos. Em outubro, Valdemir Moca Miranda de Brito foi eleito senador pela primeira vez, com mais de 500 mil votos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Queria pedir para o senhor abrir esse programa contando um pouco sobre sua história de vida, sua tradição familiar, como é que o senhor deu início à sua trajetória política. Na verdade, uma história como de tantos os jovens que hoje me ouvem. Eu sou nascido em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Eu costumo dizer, eu nasci onde começa o país, né? E minha família, minha mãe, uma família tradicional de gaúchos que no início do século passado foram do Rio Grande até Bela Vista. E lá, família da minha mãe, depois o meu pai, que foi servir lá no 10º Regimento de Cavalaria. Eu estou falando isso porque eu tenho muito orgulho da minha cidade, né? Mas aí, desde pequeno, muito cedo, eu já fui para Campo Grande. Eu já fiz o curso primário em Campo Grande. E durante a minha época, estudei no Colégio Estadual Campo Grandense, hoje Maria Constância de Barros Machado. Estudei no Colégio Dom Bosco, aonde depois eu vim, já como acadêmico de medicina, dar aula de química para os então pretendentes ao vestibular. Essa é uma parte da minha vida. Ficou famoso como professor de cursinho pré-vestibular, que hoje faz verdadeiras, a gente sabe que faz verdadeiras celebridades em muitas cidades brasileiras, né, senador? Era o início, né, daquela coisa do cursinho, né, da escola tradicional, e eu ajudei a trazer. Fizemos uma parceria com o Colégio Salesiano, que é o Dom Bosco, o curso objetivo. Então, na verdade, eu comecei antes o pré-universitário, mas depois o curso objetivo Dom Bosco. Dei aula lá durante todo o meu curso acadêmico e até depois mesmo já de formado como médico. Mas ali também, em função até da popularidade junto aos alunos, né, veio a primeira eleição direta após a Revolução de 64 para governador do estado. E o MDB, na época, lançou o Dr. Wilson Barbosa Martins, candidato a governador, e eu fui colocado como candidato a vereador por ter, né, já no movimento estudantil, eu tinha sido da USE, da União Camponense de Estudante, presidi o diretório acadêmico do curso de medicina, e era uma liderança, podia ser considerada uma liderança política jovem. E por isso, o chamado voto vinculado, naquela época, você votar no governador de um partido, você tinha que votar numa chapa inteira, de vereador a governador do estado de Mato Grosso do Sul. Senador, e há muitas semelhanças entre o político e o professor de cursinho, como o senhor falou, um homem popular, um pouco showman, didático? Se perguntar para os alunos, eu era um professor considerado professor linha dura, eu era um professor exigente. Mas era popular. Eu acho que era outra época. Os alunos, eu sempre disse, na época do cursinho, eu acho que é a única época em que o professor realmente, ele está muito próximo do aluno, né? Ele precisa daquela aprovação. Um treino para ocupar uma tribuna, mais tarde. Sim, eu aprendi muito dando aula, e naquela época as aulas, né, até antipedagógico, isso, mas a gente dava aula para 100, 150 alunos, aquelas salas enormes, salas já com microfone, né? Então, eu aprendi a desenvoltura, a fala, a fluência, né? Eu devo muito a essa época da minha vida. E me traz recordações, nossa, muito grandes amigos, grandes parcerias, até hoje, né? É muito comum eu chegar num lugar hoje, eu tenho inúmeros secretários de estados, prefeitos, todos ex-alunos, né? Uma geração em que Campo Grande era um funil na época, todo mundo para numa faculdade, numa universidade na época, tinha que passar
pelo Colégio Dom Bosco, pelo curso objetivo. Então, eu... Serviu até de articulação política até hoje para o senhor? Até hoje, ainda sou muito conhecido, muito mais como professor do que como médico, onde uma carreira muito curta. O senhor contava aqui que das salas de aula praticamente foi conduzido à vida política já como vereador numa chapa bem-sucedida que se elegeu desde o governador, né? Fizemos o governador Dr. Wilson Barbosa Martins, na MDB, e naquela época as prefeituras das capitais, as áreas de segurança, não tinham eleição direta para prefeito. Então, se elegia vereadores do PMDB. Na época, dos 21 vereadores, nós fizemos 14. E foi engraçado porque eu era muito jovem, recém-formado, médico, e comecei a minha carreira como vice-presidente, mas aí a professora Nelly Baixa, que era presidente da Câmara, acabou indo para a Prefeitura de Campo Grande, e eu, muito jovem, assumi a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande. E da relação com a medicina, com até uma faculdade em que o senhor chegou a assumir um diretório acadêmico também, ficou alguma experiência? Deu para chegar a exercer a profissão de médico ou o senhor foi totalmente capturado pela política a partir daí? Olha, na verdade, durante o curso de medicina, eu tive uma alegria, até faço uma referência ao doutor Alfredinho, um cardiologista, na época dono de uma clínica, o Proncor, onde eu atuei como acadêmico, fiz todo o meu aprendizado lá. Mas é claro que, já eleito vereador, ficou muito difícil de conciliar. Eu era vereador em Campo Grande, eu dava aula na Universidade Federal de Fisiologia e dava aula de Química no curso Dom Bosco. Então, as coisas todas começaram, era muito compromisso. Então, acabou que a profissão mesmo, medicina, e ela foi ficando meio distante disso. Daí eu me elegi logo em seguida deputado estadual já em 86, e daí para frente eu comecei uma carreira política muito forte, virei o líder do governo na Assembleia Legislativa, aí não parou mais, né? Veio parar. Estamos hoje no Senado, né? A medicina serviu então como pano de fundo das suas propostas e campanhas, é isso? A medicina serviu para mim como uma formação mesmo, né? Nível superior, e eu me orgulho muito de ter concluído o curso de medicina, mas não tenho, né, a pretensão, tenho respeito àqueles colegas que hoje, formados junto comigo, eu tenho vários deles, estão ali no dia a dia e na ativa, né? Mas o médico, claro, eu nunca esqueço isso, tanto que aqui no Senado eu integro a Comissão de Assuntos Sociais, que tem, né, como maior bandeira essa área da saúde, e é claro que eu tenho sempre uma atenção muito voltada para essa área de saúde, até em reconhecimento, né, ao meu curso e à minha formação enquanto profissional. Nós vamos dar um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer melhor as bandeiras que o senador Valdemir Moca defende aqui no Senado. Até já.